Olá! Hoje nós vamos ver uma questão que anda bem confusa nas igrejas de hoje em dia. Muitos líderes cristãos acreditam que a organização não combina com a atuação do Espírito Santo e nem com a vida pela fé. Na aula anterior, nós estudamos que devemos prestar um culto verdadeiro porque Deus é verdadeiro e quer um relacionamento de verdade conosco. Então hoje nós veremos que o culto prestado a Deus, além de ser verdadeiro, precisa ser um culto organizado. A própria Bíblia tem ordens para sermos organizados. Por isso, nosso estudo se chama Organização do Culto, nos baseando em 1 Coríntios 14, 40, onde Paulo orienta: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ao estudar essa lição, entenderemos a necessidade de se fazer o melhor em qualquer situação, principalmente ao cultuar a Deus, seja onde for. Antes, vamos ver no dicionário o que significa decência e ordem. Decência, conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, correção e decoro. Também significa, por extensão, conformidade com o que se espera da sua apresentação. Ordem, arranjo adequado, conveniente e harmonioso. É uma relação inteligível estabelecida entre vários elementos, formando uma estrutura. Se Deus inspirou o apóstolo Paulo a dar esta instrução, é porque decência e ordem numa adoração que dedicamos a Ele o agradará. Além do mais, algo bem feito leva muitos a serem edificados. Temos atentado para este fato quando nos dispomos a fazer algo em nome de Deus? Tudo o que fazemos para o Senhor deve ser bem preparado. Mais um aspecto a ressaltar é que a organização não acaba com a alegria de cultuar. Vejamos Salmo 102. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. A presença de Deus, por si só, já é motivo de alegria. E a organização e preparação ajudará mais ainda a termos alegria enquanto aprendemos e somos edificados. Vamos analisar o texto de Paulo em 1 Coríntios 14, vamos ler dos 26 ao 33. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Uma comunidade de cristãos tem todo tipo de pessoas, e a necessidade de participar é da maioria. Por isso o apóstolo orienta a decência e ordem, porque Deus é um Deus de paz. Ninguém pode se sentir preterido ou preferido
numa comunidade cristã. Todos devem ter a oportunidade e privilégio de servir a Deus com o seu melhor. Rapidamente veremos um culto bem preparado no Antigo Testamento. Tanto na construção do tabernáculo como no cerimonial e vestimentas, tudo sempre foi muito bem preparado. Tudo era feito com muito esmero. Davi, por exemplo, era um zelo sem medida. Os porteiros, os instrumentistas, os sacrificadores, os cantores, os tesoureiros, todos eram bem orientados a cumprirem suas missões específicas. Salomão também tinha o mesmo cuidado, tanto que impressionava os visitantes, como o exemplo da rainha de Sabá. Vamos ler segundo Crônicas 9, 3 e 4. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Será que o que você faz em nome de Deus impressiona os outros pelo capricho? Nós devemos estar impressionando as pessoas com o nosso cuidado, nosso carinho e nosso amor em servir a Deus. Agora, a ordem no culto no Novo Testamento. O próprio Jesus nos convida a servir ao Senhor com todo o coração, a alma, força e entendimento. Isso significa que é com todo o nosso ser, e aí inclui o nosso intelecto e capacidade de organização e preparo. Paulo também orienta que sejamos zelosos com as coisas de Deus. Vamos ler Romanos 12, 11? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O zelo é característico de quem ama o que faz, e ainda mais quando se faz para o Deus de toda graça. Nosso culto deve ser agradável a Deus sobre todas as coisas, mas também deve ser atraente às pessoas, porque estas são as que Deus busca para ter amizade. Veja que Deus dá capacitação, os dons do Espírito Santo, para fazermos o melhor sempre e buscar a edificação do maior número possível de cristãos. Isso significa que zelo e fervor precisa estar em tudo o que fazemos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre 10 mandamentos para um culto bem organizado. O primeiro é ambiente. É muito desagradável chegarmos num ambiente bagunçado. Ter um ambiente confortável, organizado e limpo contribui para que as pessoas adorem a Deus melhor, sem distrações inconvenientes ou desnecessárias. A programação é o segundo ponto. A programação ou ordem de culto deve ser preparada com antecedência, porém com uma certa flexibilidade, pois quando tratamos de seres humanos, o imprevisível também faz parte. Nada deve ser feito de qualquer maneira e às pressas na vida, muito menos algo que é feito para Deus. Terceiro é liderança. O líder deve estar no local um bom tempo antes do início. Denota falta de valor chegar correndo em cima da hora de algo que você vai liderar. Além do mais, por se tratar de várias pessoas participando, deve-se ter tempo para os últimos detalhes. Jesus nos dá o exemplo da importância de dar atenção às pessoas em todo o serviço a Deus. Vamos ler Lucas 18, 35 a 41. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego
estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Um bom líder dá atenção a todos os liderados. Por mais simples e aparentemente insignificante, o liderado é alguém importante para o seu líder. Dessa forma, ele não vai preferir um em detrimento de outro. Ele vai sempre estar dando atenção a toda a opinião, a todas as participações, para que todos façam uma mesma obra para Deus. O quarto é a música. A música deve sempre se relacionar com as outras partes do culto. Não deve ser o gosto do dirigente, mas a que mais atenda à necessidade e expectativa de todos os participantes. Os salmos sempre tiveram o poder de incentivar e alegrar. Vamos ler Salmos 144, 9 e 10? Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Demonstre a alegria que é ser cristão e ter esta oportunidade. O louvor é a Deus. Ele deve ser exaltado em todos os cultos. E essa palavra de adoração, exaltação e louvor deve fazer parte de todo o nosso culto a Deus. Participação dos membros é o quinto ponto. As pessoas, de um modo geral, amam fazer parte. Então, permita que várias pessoas participem. Pessoas diferentes fazendo as diversas partes no culto contribui para que não nos cansemos de uma única voz e possamos dividir as bênçãos de participar, todos participando. O tema: se for possível, planeje o culto em volta de um tema. Assim, todas as ações realizadas visarão o mesmo objetivo, favorecendo que os adoradores sejam edificados. Concentrando-se desde o início no mesmo tema, no mesmo assunto, isso vai nos ajudar no aprendizado. Avisos: reduza-os o máximo que puder. É um momento em que muitos se desligam. De preferência, não deixe que esse momento seja longo. Projete-os, anunciem só os de programações especiais. Se for um culto num lar, é sempre bom falar dos rotineiros, para que os visitantes tomem conhecimento. Ofertas. As ofertas são oportunidade de demonstrar fé e gratidão a Deus. Jamais devem ser usadas para constranger quem não tem condições. Você lembra 2 Coríntios 9:7? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus espera alegria e prazer na hora da contribuição também, porque é um momento de adoração, como os demais de um culto. Encerrando o culto, incentive que os cristãos se comuniquem fora da igreja. Hoje temos redes sociais, telefones e, no mínimo, um olhar carinhoso que podemos usar em tempos de pandemia. Não se esquive do contato pessoal só porque estamos num momento difícil. Use de sua criatividade e tenha contato com seus irmãos. Recepção. Todos devem perceber que são bem-vindos na casa do Senhor. Ser tímido não é desculpa para não cumprimentar um visitante.
Atos 2,47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Percebemos na história da igreja primitiva que ser bem visto pela comunidade vizinha é um ótimo aliado para a evangelização. Se recebe alguém em sua casa, você não recebe bem? Na casa do seu Pai Celeste deve ser igual. Que nossos cultos sejam reverentes, realizados com ordem e decência, mas que sejam alegres, atraentes, revelando o amor de Deus pelo ser humano. Vamos ler Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sacrifício de aroma agradável a Deus é o amor que podemos ter uns pelos outros, dessa forma confirmando que amamos a Deus. Nosso Senhor é perfeito e tudo que fazemos para Ele devemos buscar esta perfeição. Todas as oportunidades que Deus nos dá devem ser aproveitadas para demonstrarmos nossa gratidão e fidelidade por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Tenha prazer em estar na casa do Senhor e faça sempre o seu melhor, quer na vida, quer num templo. Amém?